Vivo, começo com você, Fiuza. O que é que destaca da live de hoje do presidente, Fiuza? Trouxe vários recados, né? Falou da questão do Fundeb, que foi uma polêmica com a qual a gente abriu o programa, inclusive. Não citou nominalmente os deputados que votaram contra, né? Da base dele, mas ele dá a impressão de que o governo, a postura do governo era aquela, né? Jogar a audiência para 2022, mas abrir para as demandas do Congresso. Acho que foi uma fala, inclusive, bastante, talvez uma das falas mais diplomáticas, né, que o presidente tem, nos últimos tempos, tem feito, né, que acho que ele nessa fala diz claramente, né, eles tinham uma questão, talvez a vigência em 2022, negociar esse percentual que caberia à União, mas ele deixa muito claro que chegou aos 23% porque havia uma demanda do Congresso. E ele procura retirar méritos, né? Enfim, ele não reconhece méritos nos partidos progressistas, PT, esquerda, PSOL, etc., dizendo que, na verdade, o Fundeb, ele trata o Fundeb realmente como um ponto que não dá para negociar, né, que não dá para fugir disso. Ou mexer para uma reformulação mais à frente, ou aprovar como foi aprovado, dentro de um percentual realista de contribuição da União, né? Ele diz, inclusive, que preferia, até por vontade, que o percentual fosse ainda maior, né? Mas não haveria receita. Então ele diz que seguiu, que ele não... Até uma pergunta sua, né, Vitor, sobre a questão da afinação dele com a equipe econômica, né? Ele diz que esse percentual a que se chegou foi de pleno acordo com a equipe econômica, né? Então, os deputados que votaram contra, na verdade, como a gente já comentou aqui, eles consideram que a diretriz, que a existência do Fundeb, que o Fundeb como política pública é complicado em termos da quantidade de regiões aí dessa aplicação de recursos que você não controla e que pode, e na prática a gente sabe que serve para uso político, para desvio, né? Para, enfim, tratar a questão até de professores e salas de aula como cabresto político. Ele também sabe disso, mas acho que não queria, pelo que ele diz, pelo menos agora na live, ele não queria colocar em risco a questão do afluxo de verbas para a educação básica e se considera satisfeito com isso. Houve outros pontos, eu passo aí para você, para o Augusto, e depois, se tiver tempo, eu comento mais. Fechado, combinado. Vamos lá, Augusto, e você? O que é que destaca? Olha, achei a mais importante revelação aí é a decisão de se ausentar fisicamente da campanha municipal. É uma decisão inteligente. Eu estava comentando, se não me engano, ontem ou anteontem, que o fato de não ter um partido pronto, esse partido que ele está tentando montar, não impede, evidentemente, que ele tenha candidatos. Mas essa história de não apoiar ostensivamente candidatos, neste momento, essa é a decisão mais inteligente. Por quê? Como ele próprio lembrou, os prefeitos serão julgados, falem ou não desse tema, serão julgados pelo que fizeram ou deixaram de fazer na pandemia. É a pandemia que vai decidir a eleição. O povo vai decidir se o prefeito agiu bem ou agiu mal, baseado em critérios e fatores que variam de cidade para cidade. Ele não vai entrar nessas eleições das grandes capitais e acho que ele vai poder desempenhar um papel semelhante ao que ele desempenhou no segundo turno das eleições presidenciais em relação aos candidatos a governador. Ele decidiu várias eleições com apoio aqui e ali. Acho que se afastar da eleição municipal
também o exime de fazer comentários, análises, avaliações sobre a questão da pandemia. E entrega de vez, né, devolve às mãos do Supremo Tribunal Federal, dos governadores e dos prefeitos, essa bola que foi tirada da mão dele pelo Supremo. É isso. E aí, Fiuza, o que mais? Eu acho que seguindo no que trouxe o Augusto, né, de fato, o presidente fala sobre a avaliação da gestão contra a pandemia na eleição municipal e falou, inclusive, né, Augusto, sobre a questão das plataformas para frente, né? Quer dizer, os gestores, os prefeitos, realmente, principalmente, ele falou muito dos vereadores também, mas principalmente os prefeitos vão precisar se comprometer na campanha com o nível de confinamento, né? Com o nível de funcionamento das atividades. É claro que a gente estando em julho, daqui a mais aí de 3 meses, né? Mais de 3 meses, a perspectiva vai ser outra, a gente espera, né? Tudo indica que vai ser outra. Mas a gente sabe também que no setor político tem muita gente trazendo, eu acho que a maioria não é de boa fé, né? Mas tem muita gente trazendo aí essa preocupação. O próprio presidente citou aí governadores, ele não citou nomes, mas citou governadores, falando sobre essa perspectiva de uma convivência a perder de vista com o vírus, né? Então, isso vai demarcar muito mesmo a campanha, não só quem está na reeleição, né, e vai ser avaliado pelo que fez durante a pandemia, como os que chegam, os candidatos que não estavam no cargo, e mesmo os que estavam, quer dizer, como vai ser para frente, né? Como vai ser o 1º de janeiro de 2021 em relação à permissão de circulação, funcionamento de atividades, etc., todos esses dilemas que a gente está vivendo nesse momento. E aí, ainda nessa linha, não um assunto restrito apenas à questão da pandemia, mas que pega também, que foi a questão da MP do futebol, que foi uma medida que ele criou, que ele assinou, que dá ao clube mandante, né, nos jogos, o direito de negociar os direitos justamente de transmissão do jogo. Essa medida entrou em vigor e ensejou, inclusive, uma disputa no Rio, que foi o primeiro, acho que foi o primeiro campeonato a abrir. O Flamengo, né, veio com uma plataforma, um protocolo de segurança sanitária aí para jogar. Isso foi muito criticado, né, dentre os críticos, né, da pandemia, os que acham que o confinamento deveria seguir mais tempo, foi muito criticado como uma medida irresponsável. Outros acharam que o Flamengo abriu uma porta de retomada de convivência responsável e o Flamengo tinha, na verdade, uma disputa com a TV Globo, né, sobre essa questão de direitos, e essa medida provisória deu ao clube a possibilidade de fazer ele mesmo a transmissão, né, pelo seu próprio canal, né, e foi uma transmissão recorde, foi um recorde mundial no YouTube. E isso, então, movimentou muito essa questão dos dois pontos, né, quer dizer, da autonomia dos clubes para negociar os seus direitos de transmissão e também da questão de se é legítimo ou não, essa questão do esporte, né, é seguro ou não é seguro praticar, né? Cada país, cada região vai retomando de uma certa maneira. São Paulo agora, né? Ontem teve um jogo, Corinthians e Palmeiras, hoje tem de novo também, São Paulo está retomando, com uma curiosidade, digamos assim, entre muitas aspas, que o Flamengo na semana retrasada, por conta talvez de disputas políticas também, estava sendo muito criticado, né, pela iniciativa aí de buscar a retomada, né? Teve até um tipo de argumento que eu considero
lamentável, né? Que o Flamengo jogou no Maracanã, que ficava muito próximo do hospital de campanha também no Maracanã. Isso era falta de empatia. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. O Flamengo fez todos os jogadores testados, evidentemente. Ele estava, ao contrário, ele estava preservando vidas no momento em que ele estava fazendo o que, no mundo ideal, toda a população deveria, se pudesse, fazer, que era testar e saber quem é que está em condições de conviver sem colocar os outros em risco ou não. Então tem esse imbróglio, essa MP precisa ser votada no Congresso e existe, evidentemente, na Câmara, existe a ameaça, o risco do Congresso deixá-la caducar, né? E o presidente fez esse chamado ao Congresso, ao presidente da Câmara, especialmente afirmando que é de interesse do público, que é de interesse da maioria dos clubes, da primeira divisão, da segunda divisão. Então vai ter certamente uma disputa política envolvendo isso aí nos próximos dias. A gente segue falando